Estamos de volta para o nosso segundo bloco no nosso programa Em Pauta, conversando sobre a Jornada Mundial da Juventude. Afinal das contas, um evento que se torna um grande show ou, na verdade, uma manifestação numerosa de fé? É bom a gente colocar essas questões para chegarmos a algumas conclusões de fato acertadas, não é verdade? Para ajudar na nossa reflexão, a gente tem aqui a nossa estante e, claro, não poderíamos começar a apontar para você uma boa literatura, se não esta. Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, Só o Amor nos Salvará. Está aí para você aqui pela editora Canção Nova, uma parceria com a editora Vaticana. Pois é, tá aí, são os primeiros escritos do Papa Francisco, né? Porque com a sua eleição, aqueles escritos de quando ele ainda era cardeal começam a vir à tona, né? Então, o que pensa o Papa Francisco? Como escreve o Papa Francisco? Então, os livros e as editoras começam a editar, está aqui pela editora Canção Nova. Também o do Padre Delton Filho, Como Jesus de Nazaré. Está aí uma bela reflexão para você do nosso querido Padre Delton Filho, Como Jesus de Nazaré, aqui pela editora Canção Nova. Também esse outro maravilhoso livro, denso, professor Felipe Aquino faz aqui uma viagem, não é, no tempo, nesses 2000 anos de história, e nos traz as riquezas da igreja. Realmente é um livro memorável, vale a pena você tê-lo em mãos e fazer uma boa leitura, além de outros livros aqui que nós temos na nossa estante, esse sempre atual e polêmico, mas muito interessante, vale a pena a leitura do nosso José Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica, aqui pela editora Voz, já na sua 5ª edição, está aqui para você também. E além disso tem aqui um livreto muito interessante, porque como eu falei, vários livros vão sendo confeccionados, não é? Esse daqui, Francisco, o Papa que veio do fim do mundo, foi como ele mesmo disse, né? Os senhores cardeais foram me buscar lá no fim do mundo, mas foi do fim do mundo que nos veio esta bênção que é o Papa Francisco. Então são várias literaturas que você pode ter acesso através do endereço que aparece aí na sua tela, Editora Voz, Editora Canção Nova, claro, sempre acessando aí o nosso site, não é? loja.cancional.com, e aí você tem acesso ao nosso material, também ligando para a gente, né, para a nossa central em Cachoeira Paulista, tá certo? Além disso, você pode mandar um e-mail para a gente, é em pauta@cancionnova.com. Também acessar o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali, além de você ficar sabendo, né, de artigos, viagens, livros, enfim, você também tem um link para o nosso programa Em Pauta. E aí acompanha os principais temas, com certeza, como este. E a isso também se acrescenta o nosso blog, blog.cancionnova.com/bh. blog.cancional.com/bh é o nosso endereço eletrônico para você ficar antenado, sintonizado com a gente do que acontece aqui na nossa frente de missão. Enfim, são muitas as possibilidades de você manter contato com a gente. O Dom João Justino, eu gostaria de ler aqui nesse pequeno livreto do Renzo Sala, aqui pela Paulinas, ele escreveu um livreto recolhendo várias frases do Papa frasista, o nosso querido Papa Francisco, e o Papa diz assim em determinado momento, para introduzir a pergunta: quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, e quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Interessante, não é? Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, quando confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor. Estou pegando esta frase do Papa Francisco, que disse justamente, salvo engano, no domingo de Ramos, e eu ainda estava lá em Roma, exatamente quando ele fez essa belíssima homilia, confessar, edificar e testemunhar, alguma coisa assim, para falar justamente desses símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que é o ícone de Nossa Senhora e a cruz peregrina que, meu Deus do céu, andaram quase a totalidade dessas nossas dioceses e arquidioceses brasileiras, se não quase a totalidade, né? Se não foi em todas, quase 100%. Esses dois símbolos que o Papa
João Paulo II colocou na mão dos jovens como uma espécie de preparação para a vinda do Papa e o início da jornada. O que eles simbolizam? Como é que eles comunicam essa boa nova aí? Sim, é interessante recordar quando o Papa João Paulo II entregou a cruz peregrina aos jovens. Na verdade, a história da cruz peregrina está profundamente ligada à história da Jornada Mundial da Juventude, pois o Papa João Paulo II convocou para o ano de 1983 a 84, o Ano Santo da Redenção, quando celebrávamos 1950 anos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo. Então, na Basílica de São Pedro, foi confeccionada esta cruz, a cruz peregrina, que esteve lá na Basílica, ao lado do altar, durante todo o Ano Santo. E foi durante o Ano Santo que o Papa João Paulo II intuiu essa participação dos jovens, de tal modo que naquela Semana Santa de 1984, que encerrava o Ano Santo, ele observou e foi contada aproximadamente a presença de 300 mil jovens em Roma. Terminada a Semana Santa, na Páscoa, ele entregou a cruz aos jovens de Roma. Ainda não se falava em jornada mundial. Entregou a cruz dizendo aos jovens: levai-a pelo mundo afora como símbolo do amor de Cristo pela humanidade. E a cruz começou a peregrinar nos países europeus, Alemanha, França, atravessando o Muro de Berlim, inclusive, indo a Praga. E, enfim, em cada lugar por onde passava a cruz, o fenômeno já começava a acontecer. Milhares de jovens vinham para aquele momento. Então, quando houve a primeira Jornada Mundial da Juventude, em 1986, em Roma, ficou definido que a cruz seria uma cruz peregrina. E em 2003, no mesmo sentido, o Papa entrega o ícone de Nossa Senhora, que é uma cópia fiel de um ícone encontrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Sim. Entrega aos jovens, dizendo também a mesma perspectiva: o ícone será um sinal da presença materna de Maria. Presença de Maria que, como João, o apóstolo, acolhe Maria, que os jovens todos possam acolher Maria em suas vidas. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Que coisa bonita, E assim nós vimos a cruz peregrina e o ícone percorrerem praticamente todas as dioceses do Brasil. Tá certo. Nós vamos às ruas agora e perguntamos, não é, a nossa população, os jovens, e aí? O que você acha desse encontro do Papa Francisco com os jovens de todo o mundo aqui no Brasil? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu não posso expressar minha opinião em relação a isso porque eu sou ateu. Mas eu acho interessante, acho legal que os jovens se envolvam na religião. Acho que a religião tem um lado positivo, apesar de eu ser ateu. Acho que vai ser ótimo, principalmente para a juventude e para a nossa igreja aqui no Brasil, né? Vai ser uma oportunidade muito grande de reunir os jovens do mundo inteiro, né? Eu acho que vai ser um novo Pentecoste. Olha, para mim não faz muita diferença não, porque eu não sou católico, eu não tenho religião, então eu sou indiferente quanto a isso, mas em outra visão, a Igreja Católica precisa dar uma renovada em certos conceitos, então às vezes o contato com os jovens pode ser interessante quanto a isso. Acho que é uma visita importante, a aproximação da igreja com a juventude no Brasil, apesar de não estar sabendo do evento que vai acontecer aqui no Brasil. É muito bacana, é importante ter essa relação, os jovens ter mais presencial na religião. Olha, a expectativa é muito grande esse encontro da juventude. E esperamos que Belo Horizonte saiba receber essa moçada que vem aí. Excelente, espero que todos os jovens que possam estar presentes aproveitem bastante. Você está dizendo que em Minas Gerais é tudo católico, é tudo cristão, eita. Eu não gostei é bem de assim, ver não. os dois Ou ateus, seja, graças a Deus, né? E aí? Graças a Deus. Pois é. Não. E aqui é o bom, Dom Justino, que quando nós vamos escutar o povo na rua, a gente não fica preocupado em Nós editar, não colocar podamos. só os... Não, vamos podemos. colocar as pessoas falando. E o interessante é exatamente isso, ou seja, que mesmo os assim chamados ateus, o que sempre se pode fazer alguma ressalva, enfim, mas olham com bons olhos, inclusive até tecem alguns comentários, né? Diz, tem que... A igreja Dá uma precisa renovada. mesmo. Exatamente. Mas esse para dizer o quê, o Dom João Justino? Que é um evento
que vai mexer com todos, não é que vai chamar a atenção de todos, porque inclusive tem gente, como a gente reparou, que não sabia do evento, por incrível que pareça. Sim, a extensão do evento, imagino que a mídia já tem dado tanto apoio, e na próxima semana a presença desses milhões de jovens no Rio de Janeiro, a presença do Papa, vai atrair a atenção de um número bem maior de pessoas que vão não só saber do evento, mas poder receber algum conteúdo e perceber a riqueza deste evento, deste acontecimento, não só para a vida da igreja, para a vida da juventude, mas para a vida do nosso país também. Agora, um elemento interessante que a gente viveu ao longo desses últimos meses foi o chamado Bote Fé. Esses eventos de uma espécie de motivação, na verdade, e agora culminando com a Semana Missionária. Rapidamente, como é que a sua avaliação do que foi ou está sendo essa Semana Missionária, quer seja aqui em Belo Horizonte, quer seja no nosso país, em preparação já para a semana que vem, né, o início da Jornada Mundial do Agostinho? Sim, o Bote Fé é um projeto da Conferência Episcopal para a peregrinação dos ícones, a cruz e o ícone, na verdade, e percorrendo então as dioceses do país. Cada diocese, ao receber a cruz peregrina e o ícone, teve a oportunidade de organizar algum evento. Tivemos, de fato, lugares onde o número de jovens superou as expectativas, com grande envolvimento das comunidades, mas sobretudo da juventude. E agora a Semana Missionária, que corresponde a esse projeto de dias nas dioceses. A Jornada Mundial da Juventude ocorre na próxima semana na cidade do Rio de Janeiro. Mas todo o Brasil esteve envolvido na organização da jornada, preparando esta semana que estamos vivendo, a Semana Missionária. Muitos dos peregrinos vieram e estão em nossas dioceses nesta semana, como aqui em Belo Horizonte, no contato com as comunidades, sendo recebido em casas de família, participando de celebrações, de visitas, de celebrações, da parte cultural, enfim, uma programação bastante extensa que cada diocese que recebeu peregrinos nesta semana pôde fazer. A Semana Missionária tem exatamente o objetivo de possibilitar ao jovem peregrino, sobretudo o estrangeiro, que conheça não apenas o Rio de Janeiro e o evento em si, a Jornada Mundial, mas uma expressão mais concreta de cultura, porque a Semana Missionária recebe um número menor de jovens numa mesma cidade, não são milhões como no Rio de Janeiro na próxima semana, o que permite um contato com a realidade eclesial, social, cultural do local, mais próxima. E nesse sentido, o projeto da Jornada Mundial da Juventude, incluindo esses dias nas dioceses ou Semana Missionária, vai para além de um evento de massa, em que nós teríamos a possibilidade de reunir milhões de jovens para um grande evento. Não, existe todo um processo, e é este processo que possibilita ao jovem a experiência do encontro com Jesus Cristo. Tá certo. Ô, Frei Moser, a pergunta do começo do nosso programa, ela continua aí, ou seja, Jornada Mundial da Juventude, mas um show ou, na verdade, uma grande manifestação de fé? Eu estou fazendo essa pergunta agora justamente por quê? Porque tem-se também o objetivo, além dessa massa cristã, católica e etc., mas também de atrair, não é, chegar até outros jovens que não seguem os passos de Cristo no contexto da Igreja Católica? Bom, em primeiro lugar, como o Dom Justino colocou muito bem, isso movimentou todas as dioceses do Brasil. A verdade é essa. E também todas as paróquias, eu vejo, por exemplo, minha paróquia é pequena, e eu estava meio receoso se haveria pessoas para acolher, Petrópolis só tem morro, né? Acolher esses peregrinos de fora, né, estrangeiros, e percebi uma grande boa vontade. Mas não só isso, a gente percebe que se tornou o assunto do dia, aquilo vai atraindo, vai atraindo. Então, se ficássemos só no próprio evento, eu acho que seria um show. Mas não é o evento é o coroamento, o Dom Justino colocou muito, acentuou muito isso, é um evento que foi preparado, não é? E preparado ao longo praticamente de um ano, no mínimo, não é? Ou até talvez um pouco mais de um ano.
e com intensidade em toda parte, em todo o Brasil. Então, mesmo os que não forem, é claro que tantos jovens não vão, mas eles de alguma forma se sentiram atingidos e atraídos por esse grande evento. A outra coisa, quanto à transmissão da fé, o chamar novas pessoas, eu acredito que tais eventos, eles sempre acabam tocando o coração de muita gente que não tinha conhecimento da igreja, ou tinha um conhecimento meio distorcido, coisa que vale. Então, sempre é um momento da graça, sem dúvida nenhuma, e não vai ser só um show. Embora haja momentos de show, claro, onde tem jovem vai ter um show, não tem dúvida, mas não será o principal e não será somente isso. Tá certo. Olha, é claro que para um evento como esse, dados os últimos acontecimentos aí no nosso país, então, uma preocupação com a segurança também é uma preocupação bastante grande. E aí um efetivo, quer seja das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, mesmo da Força Nacional, polícias locais, também está sendo planejado para dar segurança não somente ao Santo Padre, aos senhores bispos, padres, etc., mas a juventude, não é? A sociedade que vai participar deste evento no Rio de Janeiro. No terceiro bloco nós vamos falar então propriamente da jornada dos dias que seguirão na próxima semana, dias muito especiais, e você aqui vai poder entender um pouco melhor como é que se desdobra uma jornada, né? Essas catequeses, celebrações. Será que durante a jornada também tem a possibilidade de alguém escutar, por exemplo, ou melhor, se confessar a Deus através do sacerdote? Enfim, tem muitas coisas interessantes aí que nós vamos conversar após o nosso intervalo. Então não saia daí, que já já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco.